conversar hoje sobre um tema que vai mexer com as nossas memórias, que vai mexer com o nosso coração, que vai mexer com o nosso inconsciente. É um tema gostoso de falar, mas difícil na nossa jornada, na nossa caminhada. Porque tudo que a gente abraça com retidão, que a gente abraça para ser correto mesmo, não é fácil. A gente tem que passar por um monte de montanhas emocionais, né? E ser forte. E só com Deus e com a espiritualidade que a gente consegue. O tema é caridade e perdão. Um portal para a evolução. Até rimou, não foi, minha gente? Um portal à evolução. Porque quem consegue se perdoar, quem consegue fazer a caridade do auto-perdão, já começando por aí, já é um grande avanço. Porque se perdoar é entender que naquele momento, naquele dia, naquele instante, nós demos o melhor de nós. Nós fomos a melhor pessoa na nossa infância. Nós fomos o melhor filho ontem. Nós fomos o melhor pai, a melhor mãe, o melhor funcionário, o melhor tudo naquele instante. Porque a gente tinha o melhor para dar naquele momento. Só que muitas vezes existe uma autocobrança constante, principalmente quando a gente quer dizer, não, hoje eu sou bem melhor. Mas, voltando às memórias anteriores, você começa a se sacrificar, dizendo, olha, se eu tivesse feito medicina, por exemplo, eu seria um excelente médico. Mas não está valorizando a profissão que você assumiu hoje, que nada é por acaso. Então faça o melhor hoje com aquilo que você sabe fazer. Se eu não estivesse feito tal coisa, então vamos começar a trabalhar o auto-perdão para que a gente se liberte dessas cargas emocionais que a gente carrega todo dia, toda hora. Sem contar com as cargas emocionais que a gente carrega de outras e outras existências que a gente inconscientemente acessa quando está dormindo ou até quando está acordado mesmo. Porque não é à toa que temos nossos mentores espirituais, nossos guias, não é? Nos ajudando a caminhar. Peraí, Glide, tenha calma, que essa memória, esse sentimento, essa sensação não te cabe neste mundo. Não cabe neste mundo, não cabe nessa encarnação. Definição de perdão segundo o Espiritismo. O perdão é um ato de caridade, libertação emocional e essencial para a evolução espiritual. E isso não significa esquecer, mas sim anular o sentimento. Não é porque a gente perdoa que a gente vai esquecer. Se eu vou fazer uma pergunta a você, se a gente esquecer, a gente vai perdoar de que jeito? Tem que se lembrar, né? Para poder perdoar, a gente não tem que lembrar. Então é necessário que a gente se lembre sim, perdoe sim, e olha, solta para o universo. Aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te fez sofrer, que eu nem digo que é alguém que nos faz sofrer, aquele sofrimento já está em nós, ela apenas ativa o sofrimento que está em nós. Aquele marido ruim que te molestou, aquela pessoa que disse coisas contigo, perdoe, minha irmã. E vou dar mais um exemplo. Nas palestras que eu fiz no mês de março, Mulheres Rosas de Deus, eu usei até isso como exemplo. A gente falando sobre a violência, sobre a mulher. Eu devo perdoar aquele marido que me molestou, aquele marido que me machucou, sim. Pelo amor de Deus, perdoe. E ore por ele. Mas eu devo perdoar e voltar à situação, conviver de novo? Jamais. Sabe o que é jamais? É jamais. E que tipo de emoção eu devo transmitir para ele? Oração o tempo todo. Perdoa, se perdoa, não se culpe. Se eu não tivesse casado com ele, não, eu casei. As pessoas têm que passar pela nossa vida para que a gente evolua. O que é bom, o que é ruim, o que é mais ou menos, o que é
para sorrir, o que é para ficar triste, é necessário que essas pessoas passem pela nossa vida. Obviamente, de acordo com as nossas escolhas. É por isso que é interessante, antes da gente perdoar o outro, a gente praticar a caridade com nós mesmos, do alto perdão. Eu me perdoo, eu sou feliz, eu dei o melhor de mim e está tudo bem, está tudo certo. Principais aspectos do perdão na missão espírita: libertação pessoal. Perdoar não é esquecer, mas se não permitir que a ofensa controle seus sentimentos. Vamos começar a trabalhar uma coisinha chamada inteligência emocional. Eu nutro no meu coração e na minha mente aquilo que me convém para ser feliz. Viemos para ser felizes. E aprender a lidar com as tribulações de forma tranquila. É fácil? Não. É possível? Tudo é possível quando estamos com Jesus e com os ensinamentos de Deus. Não na ponta da língua, mas sim na nossa memória e no nosso coração. Lei da caridade é o ponto mais alto da moral cristã, baseado no perdão das ofensas e na indulgência. Quem sabe o que é indulgência aqui? Uma palavra tão usada, não é? Não é você compreender o outro, não é você entender o momento do outro, porque quando a gente diz assim: Senhor, tenha misericórdia, me perdoe, Jesus, eu estou sofrendo tanto. Aí lá na frente o irmão pede perdão: desculpe, foi por mal, não foi por mal. Aí você vai virar as costas, não perdoa. Perdoa de jeito nenhum. Antes da gente reencarnar, a gente implora ao mundo espiritual por uma nova oportunidade. E nessa nova oportunidade, a gente deve trazer conosco, meus irmãos, inclusive aos desencarnados que estão aqui, o amor puro e verdadeiro de Cristo Jesus plantado em nós. Porque se a gente ama, a gente perdoa. Se a gente ama, a gente entende o outro naquela condição, naquela situação. Quantas e quantas vezes nas empresas, um funcionário nosso, um subordinado, comete um erro porque estava com problemas em casa. Eu sou administradora, eu nunca fui de acordo com essa história, esse dogma ou esse pensamento que diz assim: deixe os problemas de casa em casa, aqui daqui para cá você é funcionário, é para se esquecer. Como é que pode isso, hein? E a gente não é humano, não? E a gente não carrega cargas emocionais constantes de todos os lados? Se você sabe, meu irmão, minha irmã, que seu funcionário, seu subordinado, que a pessoa que você tem responsabilidade sobre ela está passando por uma situação difícil, que está atingindo o emocional, chame a pessoa para conversar. Não é assim: vai lá na sala do psicólogo e resolva lá, não. Seja humano. Nós somos espíritas e o ser espírita é ser humano. Chame para conversar e diga: vem cá, meu irmão, está tudo bem? Você sabia que Jesus existe? Você sabia que quando se crê, tudo se consegue? Você sabia, meu irmão, que Chico Xavier dizia assim: tudo passa? E a pessoa vai dizer: rapaz, ele não é o meu chefe, ele é o melhor amigo que eu encontrei aqui nessa empresa, porque ele entendeu o meu momento. E a pessoa vai fazer o quê? Desabafa com você, toma aquele copinho d'água, toma aquele café e diz: sabe de uma coisa? Por conta dessas palavras que o meu chefe me falou, eu vou dar o melhor de mim, eu vou ser um funcionário melhor, eu vou me dedicar mais. Porque a autoestima da pessoa se eleva, gente. Então que possamos acolher um ao outro, entender o problema do outro. Porque a gente não quer ser compreendido? Não quer? A gente não quer ser entendido todo momento? Então que possamos entender o outro, a situação do outro naquele momento. A não ser que a pessoa não tenha abertura de jeito nenhum. Mas se você for com jeitinho, com amor, com paciência, a pessoa se desarma. E tudo flui na passividade, entendendo que somos humanos, que erramos sim, mais do que acertamos.
Senão a gente não estava aqui aprendendo o tempo todo. Não é? Geralmente eu escrevo um livro e leio só uma página, viu? Vamos continuar. Devemos também o quê? Evitar a culpa. Diferenciar arrependimento de culpa. O arrependimento, ele leva à mudança. A culpa, ela destrói. Ela fica ali nas nossas memórias. Então, eu sou culpado? Não. Aquela história de, minha culpa, minha tão grande culpa, é uma coisa que eu também não acho legal. Culpa de quê? Eu errei, mas não sou culpado, eu dei o melhor de mim. Vou fazer diferente. Agora, permanecer no erro é outro babado, né, gente? Não é não? Perdoar é um processo interno e profundo que cura mágoas sem alarme. Perdoar cura sem alarme. No silêncio da tua alma, conversa com Deus. Faz de Jesus e da espiritualidade, meu irmão, teu melhor amigo. Porque, vou dizer outra coisa. Se eu chegar assim e dizer, seu Miguel, estou passando por uma situação, seu Miguel, tão triste. Eu cometi um erro, fiz isso. Vocês acham que eu vou contar a seu Miguel toda a verdade? Pode ser sincero comigo. Ou vou contar só a metade? Vou contar só a metade. Porque a outra metade, seu Miguel vai dizer, eu vou chamar ela para contar, mas nem aqui. A gente tem medo. Vai que ele diz isso, mas a gente tem medo. Eu não quero mais de nós lá, não. No lar de Jesus. Eu soube de uma coisa que ela fez que só misericórdia. Mas, com Deus, com Jesus, com nossos mentores espirituais, com o nosso anjo da guarda, no nosso silêncio interior de reforma íntima, devemos ter pura sinceridade, porque se não tiver, Deus sabe a silêncio. Nem adianta. Aí você está ferrado. Você inventar de enganar Deus é muita prepotência, né? E ali naquela conversa com Deus, que você diz, meu Deus, como eu gostaria, ou como eu quero fazer diferente. Como eu quero ser uma pessoa melhor, como eu quero agir diferente naquele lugar, como eu quero ter a oportunidade, quando a gente pega lá no mundo espiritual, de fazer diferente, faça de verdade. Não importa os dedos que estão apontando para você, dizendo ela só quer ser santa. Não, essa daí é toda certinha. Essa daí só porque é espírita, essa outra é só porque vive na igreja. Deixe, ouça Jesus, ele é mais importante. A voz dos homens vai te complicar nesse momento, vai te confundir, meus irmãos. Se a conversa é com Deus, que com Ele seja. Como é que eu vou escutar a voz de Deus no teu silêncio? Abrindo o teu coração, chorando, sim, se der vontade. Sendo sincero consigo mesmo. Porque eu tenho certeza que antes de a gente apontar o dedo para o outro, se apontarmos para nós, o mundo vai ser muito melhor. Não vai? Que a gente vai procurar se corrigir, vai procurar ser uma pessoa melhor e vai ficando tudo bem. Não, desse jeito eu não vou mais não fazer dessa forma, não. Deus me livre. Eu já tive uma conversa com Deus no bate-papo bem massa e ele disse assim, olha, não é assim, mas não, minha irmã, você já vai fazer 57 anos, eu vou fazer. E não posso agir igual quando eu tenho 40, posso? O que adianta? Deus me dá esses anos todo de vida e eu não mudar. O que adianta eu guardar aquela mágoa dentro de mim, me fazendo sofrer durante anos a fio, memórias e memórias da infância, culpando minha mãe, meu pai, que vai voltar com culpa dos pais, né? Eu sou assim hoje porque sou produto do meio, não é bom a gente jogar a responsabilidade nos outros? Eu sou assim porque a culpa é da minha educação. E você está fazendo o que para fazer diferente? O que você está fazendo? Está abraçando sua mãe, seu pai e vendo neles os melhores pais do mundo? Porque foi Deus que te deu o presente, foi você que pediu para vir naquela família. Não é assim, seu Miguel? A gente que pede. Você está agradecendo a sua infância. Você está agradecendo tudo que você aprendeu, inclusive a fazer diferente deles.
falta de perdão das mágoas que carregamos por culpar o outro porque não nos entendeu. Mas a gente já entendeu o outro? Por que será que naquela época, não sei quantos anos atrás, ainda batia de cinto nos filhos com cinto? Eu apanhei de cinto. Só porque eu estava descalça. Quem quer estar calçada? E eu louvo e agradeço a Deus pelos meus pais maravilhosos que me educaram. E hoje eu chego em qualquer lugar de cabeça erguida. Hoje, se uma criança apanhar em casa, ele vai logo para o conceito tutelar de ser grau. Eu não sou dessa área não, mas a irmã entende, né? Então vamos ser gratos aos nossos pais, à nossa família. Família é lugar de reajuste. Se tiver desmantelado lá, cheio de mágoa, de perdão, você não consegue, está aí para fora, nada de bom na sua vida. É tudo desmantelado. As finanças ficam desmanteladas. Um namorado que arruma, fica desmantelado. A esposa, o marido também. E vai constituir uma família também desmantelada. Você está cheio de mágoas? Você está cheio de tristeza? Você está botando a culpa no outro o tempo todo? Né, meus irmãos? Existem 3 tipos de perdão. O auto-perdão, que é honrar e respeitar a própria história, conversamos sobre isso aqui há pouco. Perdoar o outro, que é aceitar a dualidade do ser humano, que vive o tempo todo buscando equilíbrio. Eu sou diferente dele, que é diferente dela, que é diferente dela. E cada um de nós temos muito a dar e a contribuir com o universo como um todo. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E pedir perdão, que é reconhecer o erro e humildemente e reconciliar-se com o outro. Vamos buscar ter mais humildade de chegar a dizer: fulano, naquele dia, naquele momento, me perdoe. Eu não falei com você direito. Eu não fui justa, eu não fui justa. Eu fui rude porque eu estava com a cabeça cheia de problemas. Me perdoe. Mas eu nem me lembro, não tem nada não, mas eu me lembro. Faça a sua parte. Com humildade, com tranquilidade, e pronto, está tudo bem. Para que o curso da vida possa fluir com mais leveza. No livro Palavras de Vida Eterna, de Chico por Emmanuel, capítulo 61, o título é Perdão, Remédio Santo. E ele diz assim, olha que chique, minha gente: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Aí é que está o peso da história, incondicionalmente. Perpetualmente, independente da condição, independente da situação. Lembra essa frase que todos nós trazemos imperfeições e fraquezas, que eles são peculiares, tanto quanto ainda desajustados. Não durma não, sacode, que eu vou já cantar um pouquinho. Livro Pai Nosso, também Emmanuel e Chico. Esquecer o mal é aniquilá-lo. E perdoar a quem pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Quando a gente perdoa o outro e também é perdoado, a gente conquista amizades sinceras. Quantas e quantas vezes a gente tem algum problema com alguém e minha irmã também errei, eu também errei, me perdoe, e dali nasce um abraço, nasce uma amizade verdadeira, porque ambos foram sinceros. Mas tem que partir de cada um, não tem? Ou a gente vai esperar o outro o tempo todinho. Se a gente quer evoluir, vamos dar um passo à frente. Quem não quiser acompanhar, problema. Vá-se embora. Deus está ali contigo. Confia. Confia, meu irmão. Evangelho segundo o Espiritismo. Simeão.
esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possas fazer a partir de agora. Viemos aqui na terra para sermos bons. Cada um de nós somos uma luzinha de Deus, uma estrelinha de Deus. Cuide de torná-los no seu brilho cada vez mais potente. Cuide de iluminar cada lugar que você vai através das suas atitudes, pensamentos. Leve na sua alma, no seu espírito, a luz de Deus que Ele te entregou. Seja responsável pelo que Deus te entregou. Ele te entregou o ouro na tua mão, que foi o sopro da tua vida, da tua encarnação. A gente não pode ir embora dessa encarnação aqui do mesmo jeito, não. Então já vai pensando aí como é que eu faço para perdoar fulano, para me perdoar. Como é que eu faço para entrar em contato com aquela pessoa? Se não tem mais contato de jeito nenhum, faça uma prece, que os espíritos de luz vão lá e dá uma remoída no coração da pessoa assim, tirando toda a mágoa. Essa é a verdade. Oito passos para o perdão. Vou falar alguns, tá? Por conta da hora. Dê tempo ao tempo. Você sabe que o tempo é o Senhor dos senhores, né? Deixa a poeira baixar, meu irmão. Não fique catucando a ferida do outro, não. Deixa o outro também refletir. Enquanto isso, eu faço o que, Elaine? Uma prece, duas preces, 10 preces. Ore sem cessar. A prece tem um poder maravilhoso de tanto aquecer o seu coração, como de ir até outra pessoa. Não adianta querer perdoar logo, depois que a pessoa lhe magoa. Olha só. A dor vai continuar ecoando dentro de você durante algum tempo. Por isso, deixe a mágoa amenizar para liberar o perdão. E a gente só consegue isso com Deus na nossa vida. Se expresse de maneira positiva. Procure fazer coisas de que gostem e que sejam positivas. Isso vai trazer leveza e fazer esquecer o que aconteceu. Por que essa citação? Se expresse e se alimente de coisas positivas. Se a gente ficar o tempo todo ali no problema, na dor, ali a gente vai se afundando. Se a gente levar o nosso pensamento, começar a cantar, a estudar, a ler um bom livro, assistir um bom filme, alimentar o nosso mental, o nosso coração vai começar a florescer. O amor que já existe nele vai dizer: peraí, se eu quero colher um bom fruto, por que é que eu vou plantar uma semente cheia de veneno? Para eu mesmo comer? Porque olha só, existe a lei do retorno, não existe? E ela é para todos nós. Então, pelo amor de Deus, eu fico desejando mal aqui. Vai voltar para quem mandou. Eita! Para quem mesmo? Não faça isso não, pelo amor. Eu devolvo agora para quem? Devolvo o quê? Eu devolvo amor, perdão, carinho. Que Deus tome conta, que Jesus o envolva com sua luz. Que a Maria Santíssima cure toda essa situação que foi criada agora. E se você orar com fé, meu irmão, lá na frente, está pensando que você não vai se encontrar com essa pessoa? Não vai. Ah, se vai. De repente está você andando na rua. Opa! Oxente, é tu, menina, já faz quantos anos, não é? Abrace essa pessoa. Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? E não toque nem no assunto. Porque não é possível que nesse tempo todo você não evolui. Daqui para amanhã tem que evoluir mais um pouquinho. Imagine, não sei quantos anos depois. Então o universo e a espiritualidade lhe põem à prova para saber se realmente a ferida está curada. Não é verdade? É desse jeito. E o perdão como caridade? Ele vai além de desculpar, e sim é um ato de amor incondicional, muitas vezes difícil, que beneficia quem perdoa e tanto a quem é perdoado.
Então, eles estão unidos dentro da mesma energia, dentro da mesma atitude e unidos ainda mais, eu lhes digo, pela palavra amor. Se existe amor em Cristo Jesus, estamos prontos o tempo todo para esses desafios que acontecem na nossa vida. Então, por que o perdão é caridade? Porque ele é libertador para ambas as partes. Amor incondicional é amar o próximo como a si mesmo. E na oração do Pai Nosso, em que a gente faz o tempo todo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, tu está conversando com quem? É com uma formiga, com um gato, com um cachorro, é com Jesus. Assim como nós perdoamos, que seja assim como nós perdoamos. O papai está sendo aqui, ó, espiritualidade para espiritualidade. Não brinque não com o que sai da sua boca. Então, se não tem aí o ainda, assim como nós perdoamos, diga, ensina-nos então, Senhor, a perdoar, assim como tu perdoa. Se ainda não aprendeu, pelo menos pede para Deus ensinar, tem essa humildade, certo? Isso não foi o que inventei agora, não. É a espiritualidade que manda dizer. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus nos deixou essa receita para as doenças da alma. Mas nós que damos conta disso. Perdoar é um caminho seguro de cura para a nossa vida, meus irmãos. Espíritos desencarnados que vêm pedir perdão e muitas vezes se vingar e perseguir. Quem já participou aqui de uma consulta espiritual? Quem já fez? Pode levantar a mão. E quem é trabalhador, que trabalha fazendo consulta espiritual? Não sei se aqui na casa tem. O que eu quero chegar nesse exemplo é quantas e quantas vezes vem aqui um espírito desencarnado, revoltado, perseguindo aquela criatura, porque não houve perdão em vidas passadas. Agora vou lhe perguntar, você quer ser um espírito obsessor que vem obsediar outro outra vida? Cheio de mágoa de rancor, ali esbravejando, dando murro na mesa, revoltado, dizendo, eu estou aqui com ela, porque eu não perdoei, porque ela fez isso e isso na vida passada. Olha quanto tempo esse espírito está no umbral, sofrendo por conta de uma atitude que ele não perdoou. Eu mesmo não quero ser não, esse espírito obsessor não da vida. Vocês querem? Deus me livre. Então vamos resolver tudo por aqui. A gente está com essa chance maravilhosa, né? Ainda temos, se Deus quiser, muito tempo pela frente, muitos anos. Mas eu vou esperar me aposentar para perdoar? Não. Vou perdoar agora. Eu vou esperar amanhã de manhã? Não. Eu vou perdoar agora. E se eu não me lembro de ninguém que eu machuquei, perdoe a si mesmo. A si mesmo. Porque às vezes, gente, a gente magoa o outro e nem percebe. Então que a gente possa nas nossas orações dizer, Deus, eu me perdoo e eu perdoo todo mundo que eu machuquei, que eu magoei. Todas as vezes que eu não escutei a tua voz dentro de mim, me ensinando, ou que eu ignorei a voz dos meus guias, dos meus mentores, do meu anjo da guarda. Não importa como você chamar, chame-o de anjo de luz. Perdão, Senhor. Das vezes que eu fui rude, das vezes que eu ignorei aquela pessoa que estava pedindo um copo d'água lá na porta, e eu estava tão apressada que não dava tempo. E às vezes era Deus te segurando para que algo de ruim não acontecesse. Vamos começar a perdoar também, gente, os nossos filhos, as nossas mães, os nossos pais. Porque nós temos os melhores filhos e as melhores mães. Ah, porque meu pai não me compreende, porque eu sou diferente. Não tem nada não, eu compreendo ele. Eu compreendo minha mãe. E eu os amo como eles são. Porque infinitas são as consultas e os atendimentos fraternos que nós recebemos lá na nossa casa, que eu sou do nosso lar também.
de pessoas revoltadas e tristes por conta de problemas familiares, tumulto, perturbações, desentendimentos dentro de casa. Entra e sai, ninguém fala um com o outro. Tem muitas famílias, gente, que ainda vivem assim. E é tão triste quando eu fico sabendo disso. É horrível. Como é que você passa por um pai, por uma mãe, por um irmão e não tem nem bom dia? Não tem nem um Deus te abençoe. Se tem alguém aqui com uma situação dessa, procure resolver enquanto dá tempo. Quero chamar Guedes e Marcelo para a gente tocar uma música aqui, pedindo a Deus que possa renovar o nosso coração nesse momento, que possa nos auxiliar em tudo aquilo que a gente precisa perdoar, em tudo aquilo que a gente precisa iluminar o nosso coração cheio de amor para perdoar o outro e se auto-perdoar. Bota a mãozinha no coração assim, olha, e fala de verdade para Jesus. Tão certo como a
Depois de Levina foi ele. Você, senhor, venha. Se riu para mim porque quer, meu filho, passaria, gente, muito tempo conversando com vocês. Vou estar com meu irmão. Como você se chama? Jonathan. Oh, moço bonito, olha aqui, ó. Jonathan, você vai escolher uma mensagem aqui, tá? Qualquer uma. E vamos ver o que Jesus vai trazer para a gente hoje, através da voz de Jonathan. Vem para cá, para aparecer no vídeo desse menino. Certo. Fica à vontade, meu irmão. Generosidade e serviço. Sirva aos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso escravo. Assim como o Filho dos homens não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 27 a 28. Gratidão. Gratidão, palmas para ele. Olha, gente, eu sou muito fã de Mateus, sabia? Ele é meu amigo. É verdade. As citações de Mateus, os ensinamentos dele são da atualidade. Ele e Joana de Anjos, olha, bate recorde, né? E olha só, sirva aos outros, viemos para servir. Se você quer ser exemplo de Jesus, sirva. E o que é servir ao outro se não perdoar? E o que é servir ao outro se não dar o melhor de si, com o seu coração leve, com os fardos soltos para trás, não quero levar mais? Não é verdade? Chega, Levina, tu. Fica aí. Levina, minha amiga de muitos anos, né, minha irmã? Escolha uma mensagem aqui, por gentileza. Se concentrando, ó. Aqui, na câmera para aparecer, mesmo, para cá assim. É, mulher, tá no YouTube. Chega. Amor e relacionamentos. Trate os outros como você quer ser tratado. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Muito Gratidão, vamos para ele. As palmas é uma manifestação de alegria, uma forma da gente dizer, estamos lhe ouvindo, né, minha irmã? Olha que bacana, mais de novo Mateus, aquele meu amigo, o nosso amigo Mateus, falando sobre, né, nas leis do profeta, trata os outros como você quer ser tratado. Se você quer ser perdoado, perdoe. Cuide, né, agora. Suziara. Tá rindo porque quer, né? Eu tentei fazer essa dinâmica antes, gente, mas o assunto é tão extenso e a gente não dá pra, né? Olá, minha irmã, vamos andar aqui. E chega aqui para aparecer, viu? Porque senão não vai, né? Vamos lá. Ame o próximo como a si mesmo. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Gratidão, vamos para ela. Ame aos outros como a si mesmo. Ame, perdoe, queira bem. Diga, eu te compreendo. E está tudo bem, está tudo certo. Não, porque não se preocupe. Eu já te compreendi. Que consigamos entregar ao Senhor toda mágoa, revolta, ódio, ressentimentos que estão em nossos corações. Entreguemos também a Jesus tudo que é motivo de dor, causados pelas traições, rejeições e humilhações. Entreguemos tudo o que aconteceu conosco e com nossa família. Que o Senhor e os mentores de luz possam lavar o nosso coração, livrando-nos de todas as situações, pois sua palavra diz, devemos perdoar 70 vezes 7 e
cirurgia silenciosa da alma. Olha que frase profunda. O perdão é a cirurgia silenciosa da alma. Eu vou convidar os encarnados e os desencarnados para vir comigo nessa oração cantada. Se tiver trevas, se tiver tristeza, se tiver mágoa no teu coração, que cesse agora, que acabe agora, que seja